Olá, hoje temos o prazer de receber Teresa Asta, que está em Sorocaba para participar de um evento da OAB sobre mediação trabalhista. A doutora Teresa Asta é vice-presidente judicial do TRT 15, que fica em Campinas, portanto é aquele órgão de apelação dos das diversas cortes que nós temos trabalhistas em diversas cidades, até chegar lá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A sua vinda a Sorocaba sobre conciliação, mediação, o que vem a ser isso hoje em termos do trabalho? Com a Constituição Federal de 1988, que já faz 30 anos, né, a nossa Constituição, muito mal compreendida até hoje, houve uma abertura de aproximação do Estado com a sociedade. Então, o Poder Judiciário, que integra o Estado, né, ele teve a oportunidade de se aproximar mais da sociedade civil. Aquele modelo tradicional de você procurar um juiz para resolver um conflito, para resolver um problema, hoje ele tem uma abertura. Então, há novas formas de você solucionar conflitos. Uma dessas formas novas é a mediação. Então, em que consiste a mediação? Consiste em você aproximar as pessoas que têm um conflito de interesse, primeiro mostrar a elas que o fato de ter um conflito de interesse não as torna inimigas, esse é o primeiro ponto. Sim. Quebrar uma certa resistência de comunicação e levar essas pessoas por elas mesmas a procurar pontos de solução, né? Então, o mediador ele vai atuar estimulando as pessoas a procurar a solução. Claro que esse estímulo passa por ponderações técnicas, observações jurídicas, né? Não é um trabalho empírico. E a decisão final é válida, ela tem um valor jurídico. Tem um valor jurídico. No tribunal em que eu atuo como vice-presidente judicial, o meu trabalho é atuar como mediadora de conflitos coletivos. Sim. Então, Mas isso é depois da apelação que passa pelas... Não, veja que interessante, você não precisa nem ter um processo. Não é necessário você ter um processo, é um serviço totalmente gratuito. Porque um processo, ao final, se você perder, você tem que pagar custas, você tem que constituir um advogado, pagar os honorários do advogado, não é? Você tem que observar todo um trâmite processual que é demorado. Na mediação, não. Na mediação, você faz uma petição, existem alguns requisitos, mas são requisitos bem simples. Você faz uma petição e pede uma mediação para o tribunal. Então, por exemplo, um sindicato ele está pedindo um reajuste de salários para a categoria. Tradicionalmente, o que ele faz? Ele entra com um dissídio coletivo. Isso tem todo um trâmite processual. Agora, com essa possibilidade, ele faz uma petição. Tribunal, eu estou pedindo um reajuste coletivo de 5%. O que o tribunal faz? Convida a empresa a vir para uma mesa redonda, uma mesa de negociação. E eu presido essa mesa de negociação. Então eu pergunto para a empresa, qual é a possibilidade de você conceder esse reajuste? Ela pode me dizer, olha, nenhuma. Mas não existe a possibilidade de conceder algum outro benefício? Mas para essa, desculpe a interrupção, mas para essa capacidade de negociação, além do conhecimento jurídico, que certamente tem muito para estar na posição que está, mas tem alguma estudo, algum conhecimento da arte da negociação? Sim. Existem cursos, o tribunal tem cursos organizados pela Escola Judicial ensinando técnicas, né, de conciliação. Agora, uma questão que faz muita diferença... Porque num país polarizado como nós estamos hoje em dia, me parece mais complicado. Parece que ninguém quer se entender. Você é o inimigo, eu sou o inimigo, as pessoas não querem mais conversar, né? Nós estamos perdendo um pouco daquela inteligência, um pouco daquela questão
do reconhecimento do meu adversário, não do meu inimigo necessariamente. Isso, exatamente. Se ele é um pouco antagônico a mim, representa os valores deles, mas que nós possamos ter alguma negociação, um acordo. Não é? Isso, e isso é o mais gratificante de tudo, Romeu, porque é exatamente isso que você disse. As pessoas quando chegam armadas. Muitas vezes nem se cumprimentam, nem bom dia, nem nada. Chegam armadas, prontas para a luta, para a pugna. Não, porque o meu interesse eu quero que seja satisfeito, mas quero que seja satisfeito desta forma. Então, como é que o mediador entra? Mas será que não dá para tentar satisfazer seu interesse de uma outra forma? O que a outra parte pode oferecer? Pode ser que ela não ofereça o que você quer, mas ela ofereça alguma outra coisa que vá atender também os seus interesses. Então, além de um preparo técnico através de cursos, o grande diferencial é a personalidade do mediador. E me parece que, de uma maneira geral, que eu tenho observado no passar desses anos todos, acho que a gente conhece um pouco da história do Brasil. Eu acho que na sua função especial tem um bom conhecimento disso. A gente percebe que cria-se cada vez mais essas dicotomias, né? Você está de um lado, eu estou do outro, e isso parece que é intencionalmente criado isto para que não se consiga. É uma questão de divisória que hoje as pessoas não têm, às vezes, até o conhecimento formal do que elas podem querer. Eu tenho muitos direitos e poucos deveres, não é isso? Isso. E agora, eu sou uma pessoa otimista, sabe? Eu tenho 30 anos de magistratura. Eu acho que o Brasil está vivendo uma fase delicadíssima, mas eu acho que nós vamos superar essa fase e acho que nós vamos sair muito melhores do que nós entramos. Porque há um momento em que os contendores caem em si, sabe? Porque às vezes não é numa única audiência, você marca várias audiências e você percebe que os espíritos vão mudando. Então, há um momento em que eles chegam à conclusão que não pode ser assim, só eu ganho e você perde. Nós dois temos que ganhar. Não necessariamente no mesmo quesito. Você ganha no A, eu ganho no B. Sim. Então, essa mudança de mentalidade, né, que está sendo empreendida agora pelo Poder Judiciário através da abertura maior do Estado para a sociedade, porque é uma abertura, né? O Poder Judiciário ele não pode ficar encastelado, até nas palavras que são usadas, né? Nós, juízes, usamos um vocabulário muito jurídico, né? Então, um dos desafios do mediador é ele deixar de lado o juridiquês, ele falar a linguagem do cidadão, né? Para ele poder ser compreendido. E o que acontece quando você percebe durante as várias Os datas vênias já são... isso deixa de lado. Não, e o latim que você isso, usa o latim. muito. Hoje está realmente mais próximo para o entendimento. Como os médicos também perceberam que eles não adianta eles ficarem falando aquilo. Isso é um grande avanço porque é explicar, embora é necessário um grande conhecimento intelectual do assunto, principalmente vamos dizer, o direito do trabalho, que tem uma longa história ligada lá com a Itália, como nós herdamos até chegar no Brasil, passando desde por Getúlio Vargas, depois mais modernamente na nova Constituição, né? Isso ampliou muito e traz ao cidadão essa possibilidade. E o cidadão pode entender como as empresas também devem entender melhor isso. E o mais gratificante de tudo, Romeu, é você perceber como os espíritos vão mudando. Então, se numa primeira audiência, como eu disse, eles não se cumprimentam, e às vezes há queixas, por exemplo, eu fui procurá-lo, mas ele não me recebeu. Ele me deixou sentado na sala de espera, conversando com a secretária e não me recebeu. Veja que interessante, há uma queixa de desdém. Você não me ouviu, você não me recebeu. Então eu digo a eles, não, mas aqui o senhor está sendo recebido. Nós estamos aqui para ouvi-lo, né? E isso vai criando, vai desarmando aquele espírito
E com o tempo, eles vão se ouvir, porque no começo, eles não ouvem o que o outro fala. Eles querem dizer, mas eles não querem ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho delicada, mas como aqui a gente trabalha com bastante transparência das questões, você já deve ter ouvido isso várias vezes antes. Hoje, a Justiça do Trabalho, ela está mais para um lado ou está mais para o outro? Que antes a gente ouvia dizendo isso. Não, ela sempre vai julgar em favor do trabalhador. E isso para muitas empresas, inclusive as internacionais que queriam vir ao Brasil, era uma coisa assim meio difícil. Como é que está essa questão hoje? Olha, é uma questão delicada, mas eu não vou me furtar a responder a você. O que acontece? Vou voltar um pouquinho para o início do século XX. O nosso país, ele foi um país gestado pela desigualdade, né? A nossa história é uma história de desigualdade, né? Completamente diferente da América do Norte, por exemplo, que os colonos é que fundaram o país, os colonos é que sempre trabalharam. Então, na nossa história brasileira, o trabalho sempre foi considerado um desdém, um desdouro. Tem até uma anedota interessante de um pai conversando com o outro, perguntou: como vão seus filhos? O outro responde: todos bem, nenhum trabalha. Porque era considerado assim: coitado de você que você tem que trabalhar. Significa que você não tem lastro familiar, significa que você não tem contatos que lhe permitam ter algum tipo de ocupação. Uma ascensão social. Isso. Então, o trabalho humano no Brasil sempre foi considerado um desdém, um desdouro, né? Quando nós tivemos o início da década de 30, 1930, porque nós tivemos uma imigração europeia muito grande. Sim. Por conta da Primeira Grande Guerra. Isso. A Primeira Grande Guerra empobreceu a Europa. Então o europeu vinha para o Brasil, para a América do Norte, fazer América, como eles diziam. Isso. Era a expressão que eles usavam. Isso. E quando eles chegavam aqui, que iam trabalhar nas lavouras de café, eles desciam em São Paulo, pegavam o trem e iam direto para as lavouras de café, que era a riqueza de São Paulo, era o café. Quando eles chegavam nas lavouras... Foram assim com os japoneses, foram assim com os italianos em especial, né? Isso mesmo. E outras... mas os italianos que eu acho que daí... Vieram num número maior. Isso, e eu acho que aí está um pouco da origem da legislação trabalhista. Porque o que aconteceu? Os líderes fascistas na época, não era isso? Não, assim, houve uma leitura um pouco equivocada disso. Mas no Brasil... Quando eu falo fascista, por favor, é do regime que existia na época, não... Por favor, não é a questão do que se diz hoje, é o partido político que existia na época, é a origem da legislação, mas historicamente. Né? Como é que foi essa vinculação do italiano com o Brasil e com o direito do trabalho? O italiano que chegava aqui, ele sabia lavrar a terra, ele tinha técnica, só que ele não tinha dinheiro. Ele estava completamente sem posses, porque a Europa estava empobrecida. Ele era até um pequeno proprietário na Europa. Isso. Então ele chegava aqui por necessidade financeira e ele ia trabalhar na lavoura, na terra. Quando ele chegava para trabalhar na lavoura, o proprietário da terra queria tratá-lo como um escravo. Porque não é uma questão assim de maldade ou de bondade, não é sob esse prisma que se analisa a questão. É sobre o que efetivamente acontecia. A única forma que o proprietário conhecia de tratar com uma pessoa que trabalhava para ele era a forma do senhor escravo. Essa era a forma de relacionamento. A herança cultural que já vinha do tempo da escravidão. Pois é. Então, veja, no imaginário, a única forma de você se relacionar com uma pessoa que prestava um serviço para você era tratá-lo como algo menor, como um escravo. Aquela história do coitado de você que você precisa trabalhar para viver. Então, o italiano, apesar de desesperadamente precisar do trabalho, ele não aceitava ser tratado como escravo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos muitas rebeliões na década de 30 que elas não são nem documentadas. Rebeliões
pelos anarquistas. Isso. Tem até um livro da Zélia Gattai, Anarquistas, graças a Deus. Exatamente. E isso foi um embrião do sindicalismo no Brasil. Nós estamos chegando bem ao final do nosso. Uma última questão. Como foi a sua experiência como jornalista? Como é que aconteceu isso de também ter sido jornalista depois? Quem veio antes, o jornalista ou a juíza? Olha, eu sempre gostei muito de pessoas, muito de dialogar, de conversar. E eu sempre, modéstia à parte, sempre escrevi muito bem. Leu muito, então? Muito, muito. Eu sou uma leitora compulsiva até hoje. E quando eu tinha meus 17 anos, eu era telefonista. Eu comecei minha vida trabalhando com 14 anos como telefonista. Ficar espetando aqueles negócios assim. Isso. O PABX era ficar plugando. Isso, foi meu primeiro emprego como telefonista. E aí eu fiquei sabendo que na minha cidade estavam precisando de na época se chamava repórter, né? Eu tinha meus... Qual era a sua cidade? Campinas. Ah, Campinas, tá. Okay. Eu tinha 17 anos na época e tinha que fazer um teste era escrever uma notícia. Tá. E eu fui com a cara e com a coragem e passei no teste, comecei a trabalhar. Então, e que jornal que era? Eu cheguei a trabalhar no Diário do Povo. E a experiência foi fantástica. Eu gostei muito do jornalismo. Me apaixonei. Era a época da impressão quente. Saía todo dia para fazer matéria? Todo dia. Saíamos eu, o motorista e o fotógrafo. E voltava, escrevia. Tinha que escrever na mesma hora. Isso. E depois tinha que mandar a matéria para a oficina. Isso. Esperar a composição. Mas você editava também ou tinha um editor? Não, tinha um editor-chefe que fazia a pauta. Isso. Mas depois que nós fazíamos a matéria, nós tínhamos que esperar rodar a prova na oficina. Isso, para daí fazer a correção. Exatamente. Então foi uma experiência fantástica. E eu entrei na faculdade de Direito com 18 anos. Então eu cheguei a trabalhar como jornalista. Isso foi antes dos 18 anos ou foi durante? Não, eu tinha 17 anos quando eu entrei no jornal. Então foi até o 3º ano de faculdade, eu fiz as duas coisas. Trabalhei no jornal e fiz o curso de Direito. Quando chegou no 4º ano, eu tinha que fazer estágio. A faculdade, na época se exigia um estágio e era um estágio de 4 horas. Então não tinha como fazer o jornal. E foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida entre o jornal e entre a faculdade, porque eu também sempre gostei muito de Direito, né? E eu sempre tive um sonho de ser juíza. Eu dizia para minha mãe, eu quero ser juíza. A minha mãe é dona de casa e meu pai é alfaiate. Minha mãe falava assim, mas onde que essa menina foi pôr na cabeça que ela quer ser juíza? Como é que ela pode pensar disso, né? Mas você não conhece nenhum juiz, o que você acha que é ser juíza? Mãe, eu quero ser juíza. Era aquela cultura que, não, você chegou aqui, tá bom, como é que você pode pensar em passar para cima? Então foi assim. Nós estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui. Esse papo vai longe, mas nós temos que encerrar. Eu vou deixar com você as últimas palavras e o agradecimento para o nosso público. Pode falar diretamente para a Câmara se quiser, ou, enfim. Eu agradeço muito a oportunidade, Romeu, de estar aqui, de dialogar, e me coloco à sua disposição, porque realmente o tempo foi muito curto e nós tínhamos muito a conversar. Nós vamos repetir essa dose ainda. Será um prazer. Pessoal, obrigado, gostou, marca aí, gostou mais um pouquinho, passa para os amigos o link, que essa nossa conversa é muito boa. Até a próxima, muito obrigado.